Que o Espírito de Deus, esse Espírito vivo, santo, poderoso, esteja sobre todos nós neste momento, em nosso coração e na nossa alma, e que assim possamos também, com humildade, acolher as palavras, crer nelas e colocá-las em prática na nossa vida. O texto, irmãos, é o texto de Jonas, se alguém quiser acompanhar a leitura, Jonas 3, 1 a 5 e versículo 10. Jonas 3, versículos 1 a 5 e o versículo 10. Ali está escrito o seguinte: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Nesse texto de Jonas, Jonas é chamado por Deus para uma missão especial e única naquele momento, ir à cidade de Nínive e pregar arrependimento, pois em 40 dias a cidade seria destruída. Essa era a mensagem, para ele percorrer a cidade, pregar arrependimento e pregar destruição em 40 dias. No versículo 2 do primeiro capítulo está escrito: clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A palavra malícia aqui pode ser entendido todo tipo de pecado. Todos os tipos de pecado que nós conhecemos, mas especialmente a descrença, a falta de fé no Deus de poder. E aí Deus, o que se sabe é que para Deus, clamar contra ela não era pouca coisa. Independentemente do pecado, o que não estava acontecendo era um arrependimento, uma volta ao Senhor. Talvez medo e incertezas do que encontraria pelo caminho fez com que ele fugisse em sentido contrário a Nínive. Se ele era para ir para cá, ele foi para lá. Embarcou, entrou num barco, e esse barco encontrou uma tempestade, e pensando na situação, ele disse: é por minha causa. Incentivou as pessoas que o lançassem ao mar. E ao ser lançado ao mar, então um grande peixe o engoliu. Depois de se arrepender, clamar ao Senhor por 3 dias, ele é vomitado na praia. E aí sim, ele vai para a sua missão. E depois desse episódio, Deus lhe dá uma nova oportunidade, uma nova chance de cumprir aquilo que era para fazer, ser obediente ao Senhor. E diz o texto no versículo 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, e desta vez então ele se convenceu. Eu preciso ir a Nínive, não tem jeito. Aconteça o que acontecer, eu preciso ir a Nínive. É importante se colocar um pouquinho no lugar da cidade agora. Vamos imaginar nós como povo de Nínive. Seu povo poderia simplesmente dizer que a mensagem de Jonas era fake news. Era mentira.
Poderiam pensar: Jonas está mentindo, então vamos calar a sua voz, porque o que ele prega não faz sentido. E de onde ele poderia ter recebido essa mensagem? Que em 40 dias a cidade seria destruída. Porém, Nínive se arrependeu. Voltou-se para Deus. E como diz o versículo 5, isso era costume naquela época, como sinal de arrependimento, eles jogavam cinza sobre a cabeça e vestiam um saco. Aquele saco que a gente usa aí muitas vezes para limpar a casa. Eles usavam isso em sinal de arrependimento. Todos usaram, desde o mais velho até crianças. Todos em sinal de arrependimento faziam isso. E a cidade então foi perdoada. O castigo, Deus não mandou. Em vez de castigo, Deus enviou paz, perdão, abençoou aquela cidade. O coração do ser humano está cada vez mais longe de Deus. E eu penso que não precisamos nem ser um estudioso, um especialista para perceber isso. Basta uma simples olhada na sociedade, no mundo de hoje, para perceber o quanto o coração das pessoas está longe de Deus. Quantas vezes Deus ainda enviará mensageiros ao povo, seja aqui em Cacoal, seja no país, seja em outros países, quantas vezes Deus ainda terá que mandar mensageiros para que as pessoas ouçam a sua voz? Aqui em nosso país, qualquer coisa que se refere a Deus, estão querendo abolir das escolas e repartições públicas. Cheguei a ver, ter ao cúmulo de ler assim, que agora até na escola está proibido dizer que Deus te proteja, alguma coisa nesse estilo. Ora, por que tudo isso? Por que toda essa proibição? Em muitos lares, a palavra do Senhor já não tem mais lugar. Quando a palavra me favorece, ela encontra espaço. Mas quando ela vai contra os meus interesses, então se deixa de lado. Em muitos corações de pais ou filhos não há mais lugar e estão se afastando do Criador. Nínive se arrependeu e voltou-se para Deus. Será que o nosso país e o mundo irão se arrepender e voltar-se verdadeiramente para Deus? Tenho a convicção que esse título de que o Brasil é um país cristão, não sei se de fato é assim. Pelas coisas que vemos, infelizmente meu coração se entristece. Muitos políticos e autoridades sabem o que está para acontecer, mas fingem não saber. Porque quanto menos a gente finge saber, mais tranquilo a gente trabalha na calada da noite. Muitos líderes religiosos que deveriam orientar o seu povo, conduzir o seu rebanho, fingem nada saber, porque desta forma não se comprometem. Talvez seja medo. E dessa forma, muitos líderes religiosos também ajudam até a planejar, dentro daquela ideia de que nós vamos fazer um grande bem para a sociedade. Vivemos um faz de conta sem olhar o problema de frente. Ninguém toca no assunto, ninguém fala. E é isso aí que favorece o mal, na verdade, no nosso mundo. Quanto mais se cala, mais o mal cresce. E nós sabemos aí, pelos andamentos de algumas coisas, por essa agenda 2030,
que há um terrível planejamento em andamento. Mas ninguém fala. Medo. Quem sabe é melhor não se comprometer com ninguém, com os poderosos. Sabemos que os planos são controle da sociedade, controle da população. E isso envolve, quem sabe, muitas mortes. Escravidão, idolatria ao Estado, banimento da fé cristã, destruição da família tradicional. Uma mudança de cultura é o que estão querendo instalar hoje em nosso país e, na verdade, em qualquer país, vamos dizer, tradicional, país que tem uma cultura cristã. E eles fazem essa mudança de cultura através de leis. Essas leis que estão querendo fazer com que o povo engula a todo custo, como ideologia de gênero, casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto legalizado, através de movimentos LGBT e o movimento feminista, estão querendo mudar a cultura para depois poder dizer: agora nós temos um caminho novo a seguir. E poderíamos talvez citar muitas outras coisas. O que faremos? Esperar acontecer e para aí ver o que fazer? Ou nos voltar para Deus em arrependimento e clamar pela sua intervenção? Ou preferimos dizer: é tudo fake news, tudo é só coisa de gente que não tem o que fazer? Temos que clamar pelo arrependimento de todos. Porém, que seja um arrependimento verdadeiro, não um faz de conta. Não adianta hipocrisia diante de Deus. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente o que cada um aqui dentro está sentindo e pensando. Ele sabe onde está a nossa alma nesse momento. Então não adianta, pois Ele sabe de todas as coisas. Eu reforço esse pedido com as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus, lidas no Evangelho desta noite. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é Ele. Ele é a boa notícia. Através dele nós temos um caminho, um acesso aberto ao coração do Pai, ao reino do Pai. E a Escritura aponta algumas coisas a mais. Nós lemos hoje no Salmo 62, ele também quer nos levar a reconhecer os pecados e ele quer nos conduzir ao arrependimento. Lá no versículo 8 do Salmo ele disse assim: derramai perante ele o vosso coração. Derramem o coração, irmãos. Derramem a vida perante o Senhor. Não há outra solução. Clamem a esse Deus de poder. Ainda mais no Salmo 62, versículo 9: somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Falsidade, Deus conhece. Sejamos honestos com o nosso Deus, sejamos sinceros com Ele. Versículo 10, não confieis naquilo que extorquis, quer dizer, não confia naquilo que rouba. Isso é uma advertência para quem rouba dos outros, achando que está tudo certo. Nem vos vanglorieis na rapina, quer dizer, o roubo violento.
Não se vangloriem disso. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. Não ponham o coração de vocês na riqueza, no dinheiro de vocês, o dinheiro muda de conta. Inclusive, se o plano deles der certo nos próximos anos, ninguém vai ter dinheiro. Tudo aquilo que você tem guardado vai desaparecer da sua conta. Mentira? Pastor está louco? Pastor está sonhando? Eu quero estar totalmente errado, mas eu ainda prefiro voltar ao Senhor e clamar a Ele, porque eu sei que seja agora, seja daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu sempre vou precisar de Deus. Então é melhor nós nos curvar e buscar esse Deus. O texto de Coríntios que foi lido nesta noite traz duras palavras e quer mostrar a nossa realidade atual. Novamente ao chamado ao arrependimento, diz lá, o tempo se abrevia. E como eu queria que Deus de fato abreviasse o tempo e voltasse agora. Como eu queria isso. Mas sei que será um dia terrível, não só para quem não crê, mas para os próprios filhos de Deus. O tempo se abrevia, irmãos. É um chamado ao arrependimento. É voltar-se para Deus. E no final do texto ele diz, a aparência deste mundo passa. Tudo que vocês estão olhando agora, tudo passa. Isso vai acabar. Pedras, não ficará pedra sobre pedra. Isso é vaidade. E é nela que nós colocamos, infelizmente, muita parte, a parte da nossa vida, nós colocamos nessas vaidades que não trazem nada de bom. O ser humano está tão vibrado nas coisas do mundo que não se importa em matar, destruir ou roubar. Estamos em uma verdadeira guerra do vale tudo. Diz o primeiro versículo, irmãos, e eu quero aqui que isso também sirva de consolo para vocês, assim como serve para mim. Ali no capítulo 3, logo no primeiro versículo, diz assim, veio a palavra do Senhor. Que bom que veio a palavra do Senhor. Que bom que nós ainda temos essa palavra. Que bom que nós ainda podemos ler essa palavra. Que bom que nós ainda podemos conhecer e ouvir essa palavra. Essa voz de Deus. Se a palavra de Deus veio até nós, é sinal que Deus quer que verdadeiramente nos arrependamos. Se ela chegou até aqui, se ela chegou até você hoje, até mim, é porque Ele está clamando, Ele fala, arrependam-se, voltem-se para mim. Não há outro caminho, não há outra solução. Ouçamos a sua palavra, demos ouvidos a ela. Deixemos o orgulho de lado e ouçamos a voz de Deus chamando ao arrependimento. Creiamos nela e depositemos nela a nossa vida. E outra palavra que para mim serve de consolo, versículo 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Esse termo Deus se arrependeu é simplesmente para trazer para a nossa compreensão. Deus mudou de ideia. Deus, Ele tinha um plano e Ele mudou o plano, porque aquele povo se arrependeu. Em outras palavras, nós podemos dizer assim, Deus perdoou o povo de Nínive e não mandou a destruição que havia prometido.
Eu creio firmemente, irmãos, eu creio de todo o meu coração que se o povo voltar-se a Deus, clamar pelo Senhor, seja lá qual for o plano dos maus, o homem faz seus planos, mas Deus é quem dirige os seus passos. Deus pode tudo. Deus muda situações. Deus transforma momentos, assim como transformou a vida daquele povo de Nínive. Como eu queria que o nosso país voltasse a Deus. Que as nações voltassem a Deus. Para que Deus tivesse misericórdia do seu povo. O que virá para os próximos tempos eu não sei. Se os planos dos maus será colocado em prática, não sei. No entanto, eu creio que Deus é o único que pode mudar essa situação e por isso eu o busco. Eu clamo a Ele. E podem ter certeza que nas minhas orações eu estou colocando cada um de vocês. Então, mesmo que muitos não compreendam a ação do pastor, talvez muitos critiquem o seu pastor, mas eu quero dizer a vocês que diante do Senhor, eu estou colocando cada um de vocês, os vossos filhos, os nossos jovens, que eu não me canso de falar, eles sim merecem que lutemos por eles. Eles sim merecem ser defendidos por nós que temos ainda consciência, para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. O povo precisa ouvir a palavra do Senhor. Desta maneira, irmãos, Deus perdoará o seu povo e o livrará de todo intento do diabo e de seus anjos. Deus seja louvado pela nossa vida, por uma vida consagrada a esse Deus vivo e poderoso. Amém.